Hoje eu vim trazer um vídeo sobre sinônimos e antônimos. Vamos lá? Os sinônimos são nada mais é que a palavra tem o mesmo significado. Por exemplo, a palavra é linda. A menina é linda. Nós podemos colocar assim: a menina é bonita. Ela tem o mesmo significados, né? Por exemplo, aqui, ó, que nem eu falei para vocês. A menina é linda. Nós poderíamos colocar assim, ó, a menina é bonita, ok? A palavra bonita e linda são sinônimos, têm o mesmo significado. Exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Esse é o sinônimos, tá, pessoal? Depois vamos falar do antônimos também. O palhaço está alegre. Eu poderia colocar assim: o palhaço está feliz. Ok? Daria o mesmo significado. Então, sinônimos têm o mesmo significado. Ok? Vamos ver alguns exemplos que eu trouxe para vocês? São vários exemplos, tá bom? Vamos ver. Olha aqui, ó. Dá para vocês visualizarem bem, não dá, pessoal? Sinônimos, palavras que têm o mesmo significado a outra. Ela vai se originar da outra palavra, tem o mesmo significado. Exemplo, eu trouxe alguns exemplos para vocês visualizarem e observarem bem a aula. Exemplo, achar é o mesmo que encontrar. Se eu falar a palavra alvo, é o mesmo que claro. Tem pessoas que falam assim: vou alvejar a roupa. Alvo, né? É alvo, vou mirar o alvo. Ó, alvo, claro. Aparecer. Ou poderia colocar uma frase assim: o menino apareceu. E eu colocaria assim: o menino surgiu. Ficaria com o mesmo significado. Auxílio. Aqui, ó. Auxílio é o mesmo que ajudar. Por exemplo, poderia colocar uma frase: a menina teve um auxílio. A menina teve uma ajuda. Seria o mesmo significado, ok? Bastante. É o mesmo que muito. Ó, dá para vocês visualizarem bem, né? Ó, bastante. É o mesmo que muito. Calmo. É o mesmo que tranquilo. Colocaria uma frase assim: o cachorro está calmo. O cachorro está tranquilo. Ou outro exemplo, poderia colocar: o vovô está calmo. O vovô está tranquilo. Seria o mesmo significado. Distante é o mesmo que longe. Colocaria uma frase assim: o homem está distante. O homem está longe. Estudioso é o mesmo que aplicado. Eu poderia colocar assim: o garoto é estudioso. O garoto é aplicado. Daria o mesmo significado. Enorme
é o mesmo que imenso. Eu poderia colocar a bola é enorme. A bola é imensa. Não tem aquelas bolas pequenas? Não tem aquelas bolas grandes? Então, a bola é imensa. A bola é grande. Outra palavra. Gentil. Gentil é o mesmo que delicado. Gentil é o mesmo que delicado. Grande é o mesmo que amplo. A sala é ampla. A sala é grande. Daria o mesmo significado. Isolada seria o mesmo que aplicada. A garota está isolada. A garota está solitária. Pacote é o mesmo que embrulho. Colocaria uma frase: eu comprei um embrulho. Eu comprei um pacote. Entendeu? Então, sinônimo, ele é o significado da outra palavra. Ele se origina da outra palavra, ok? Agora vamos para os antônimos. O sinônimo, né? Nós já falamos sobre os sinônimos, agora vamos para o antônimos. Vamos ver que o antônimo, da onde ele pode se originar? Vamos lá. São palavras que têm significado oposto. Vocês já viram que os sinônimos, eles têm o significado de outra palavra, né? Achar, encontrar, mal. Se for a palavra mal, tem o significado. Se for a palavra parecer, surgir, bastante, muito. Agora, esse é o sinônimo. Agora, os antônimos, eles são palavras que têm significado oposto. Vamos lá? Meu pai está gordo. Olha aqui, ó. Meu pai está gordo. Certo? Gordo e magro é o contrário. Contrário de gordo é magro. Entendeu? Gordo, magro. Tem uma frase aqui que eu coloquei para vocês visualizarem. O Pinóquio fala mentira. Aí tem aqui, o Pinóquio fala a verdade. Vocês viram que o oposto de mentira é verdade, ok? Muito fácil, né, pessoal? Vamos lá. Alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Aqui. Minha professora passou uma atividade muito difícil. Minha professora passou uma atividade muito fácil. Então, o oposto de difícil é fácil. Ou vice-versa, se fosse o oposto de fácil, difícil, né? Esse é o antônimos. Vamos aqui para algumas palavras para vocês visualizarem e aprenderem. Vamos lá. Sinônimos: de distante, longe, de morar, reside. Aquela menina reside naquela casa. Aquela menina mora naquela casa. Entendeu? É o oposto. Vamos ver? Perfumado é o mesmo que cheiroso. Lento é o mesmo que vagaroso. Entenderam? Perfumado. Aquele menino veio perfumado. Aquele menino veio cheiroso. Ok? O mesmo significado.
Esse é o sinônimos. Sinônimos, ok? Ele tem o mesmo significado. Distante, longe, morar, reside, lento, vagaroso, perfumado, cheiroso. Agora vamos para os antônimos. Rico, o oposto é o pobre. Alegria, o oposto é tristeza. Bom, o oposto é mal, ok? Esse é o antônimos. Vamos ver se eu fiz alguns exemplos para vocês visualizar os antônimos, tá? Os antônimos, os sinônimos já demos, né? Já falamos sobre isso. Depois eu vou recapitular algumas palavras como sinônimos, ok? Mas agora vamos ver os antônimos. Exemplo aqui em cima, pessoal. Ódio é o mesmo que amor. Exemplo de alguma frase. O menino está com ódio. O menino sente amor. Entendeu? É o oposto. Depois, a palavrinha, aí o oposto de depois é antes. Desarrumar. O oposto é arrumar. Alto. O oposto é baixo. Aqui, ó, caro. O oposto é barato. Silêncio. O oposto é barulho. Aqui, que nem eu falei para vocês, mal. O oposto é bom. Tem aqui outra palavra, feio. O oposto de feio é bonito. Outra palavra, egoísta. O oposto de egoísta é, vamos ver, caridoso. Caridoso. O oposto de, não, a palavra agressivo é carinhoso. Vazio, cheio. Escuro, claro. Fim, começo. Se eu poderia colocar começo, fim, também ficaria. Vender, comprar. Medroso, corajoso. Corajoso, ok? Comprido, curto. Esses são os antônimos. São várias e várias palavras. Aqui não dá para colocar aqui. Aqui eu trouxe algumas para vocês memorizar e vocês entender o que é o antônimos, tá? Exemplo: rápido, devagar, noite, dia, certeza, dúvida, sair, entrar. Então, para a gente fechar essa aula, vamos recapitular os sinônimos. Depois vamos por antônimos, ok? Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado a outra, né? Achar, encontrar. Alvo, claro. Parecer, surgir. Auxílio, ajuda. Bastante, muito. Calmo, tranquilo, né? Vamos lá, outras palavrinhas aqui. Bastante, muito. Comprido, longe. Distante, longe, que nem eu falei para vocês. Enorme, imenso. Estudioso, aplicado. Gentil, delicado.
grande, amplo. Exemplo de uma frase: a minha sala é grande, a minha sala é ampla. Daria o mesmo significado, ok? Isolada, solitária, pacote, embrulho. Poderíamos fazer uma frase aqui. Aparecer, por exemplo, é o mesmo que surgir. Então, poderia colocar essa frase: o menino apareceu, o menino surgiu. Então, os sinônimos são palavras que têm o mesmo significado da outra, ok? Vamos lá para os antônimos. O antônimo é o oposto de ódio, é amor, ok? Vamos lá, algumas palavras. De ódio, amor. De depois, antes. Desarrumar, arrumar. A menina desarrumou a casa. A menina arrumou a casa, né? É o oposto. Desarrumar, arrumar. Alto, baixo. Claro, caro, barato. Silêncio, barulho. Mal, bom. Feio, bonito. Egoísta, caridoso. Outra palavra. Agressivo, carinhoso. Vazio, cheio. Escuro, claro, né? Outra palavra. Vender, comprar. Medroso, corajoso. Comprido, curto. Então, para nós fecharmos essa matéria do antônimos e os sinônimos, eles têm o quê? Significado da mesma palavra, ok? E o antônimos, ele se origina, ele é o oposto, ele opõe a outra palavra. Agora eu vou falar sobre recapitular algumas atividades que eu dei para vocês sobre substantivo coletivo, né? Coletivo. Então, substantivo coletivo, que nem eu estava falando para você, são vários substantivos: coletivo, primitivo, simples, composto, derivado, concreto, próprio. Então, vamos recapitular algumas matérias sobre eles. Vamos lá? Exemplo. Vamos lá, vamos começar pelo substantivo concreto. Vamos ver o que ele nos traz. Substantivo concreto. Ele é o nome que se dá ao substantivo cuja existência é independente do outro ser. Neste caso, o pensamento, nosso pensamento, ok? Nosso pensamento. Ele se origina de outro ser. Apresenta sua existência como próprio de outra. Por isso, o substantivo concreto pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. Então, o substantivo concreto, ele tem que se originar de outro ser, para ele ter originalidade, ok? Vamos lá com alguns exemplos para vocês. Exemplo, professor. O professor precisa de um aluno para dar aula, ele se origina, ok? Caneta. Você tem a caneta, mas você precisa do caderno, da folha para escrever. Gato. Que nem foi falado. Imaginário pode ser imaginário ou imaterial. Enchentes. Dragão. Unicórnio. Anjo.
Deus. Ele se origina de outro ser, né? Ou imaginário. Ok? Esse é o substantivo concreto, né? Eu tô só recapitulando algumas matérias para vocês observarem, ok? Vamos para outro substantivo? Vamos lá. Vamos falar do coletivo. O coletivo, ele é usado, às vezes, muita gente nem observa, mas fala um substantivo coletivo, né? Vamos lá. É o nome que se dá a uma coleção. Não tem pessoas que fazem coleção de carrinhos, às vezes, de miniaturas, de algo que ela gosta muito, ela vai colecionando. Tem pessoas que colecionam peças vai viajar e vai colecionando de cada país. Então, é um coletivo, ele vai, né, fazendo muitos. Nome que se dá a uma coleção ou um conjunto de seres ou de objetivos de uma mesma classificação ou ideia. O coletivo pode se representar a ideia de múltiplos indivíduos, ok? Ou objetos. Vem sempre no singular. O substantivo coletivo, ele sempre vai vir no singular, ok? Vamos ver. Pessoa, povo. Presta atenção, pessoal, que pessoa, por exemplo, uma pessoa, povo, é muitas pessoas, né? Aí, para não, ele vai vir no singular, ele não pode vir assim, aqui, por exemplo, povos, não. Povo, peixe, cardume, muitos peixes, um peixe tudo bem. Agora, se vai, o pescador vai no mar e ele pega um cardume de peixes, né? Lobo, alcateia, ilha, arquipélago, músico, banda, árvore, floresta, né? Floresta amazônica, né? Então, árvore, floresta. Esse é o substantivo coletivo. Agora vamos para outro substantivo. Vamos falar do substantivo comum e do próprio. Vamos ver o que ele nos traz. Exemplo: substantivo comum é o nome genérico que se dá ao mesmo grupo de seres ou de objeto. Costuma vir com a letra minúscula. Esse é o comum. Ele vem com a letra minúscula. Vamos lá ver, ó. Exemplo: sofá, café, amor aqui, ó. Amor, livro, mar, poderia ser céu, lago. Então, ele é o substantivo comum, ele é, por exemplo, esse você vai encontrar em objetos, coisas simples do dia a dia, ok? Agora vamos o substantivo próprio. Vamos ver? É o nome que se dá especificamente a um grupo de seres ou de objetos. Costuma vir em letra maiúscula. Nomes, né? Nomes de estado, nomes de rua. Então, sempre vai vir com letra maiúscula, né? Exemplos aqui, trouxe alguns exemplos. Paula, Miguel, Rio de Janeiro, Recife. São alguns exemplos, mas tem variedades, né? Inúmeras palavras com letra maiúscula no substantivo próprio, né? Esse é o comum, substantivo comum, os exemplos dele é coisas do dia a dia, café, açúcar, mar, amor, livro. Ele vai sempre vir com letra minúscula. E o substantivo próprio, ele vai vir com letra maiúscula.
Vamos lá para o outro substantivo? Eu estou dando uma recapitulação para vocês da matéria, tá? O substantivo abstrato, vamos ver, é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de outro ser concreto. Ele depende de outro ser concreto para existir. Então, ele precisa de outro ser concreto para existir. Vamos lá, algum exemplo? Sem o ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de se produzir. Ele não é capaz de se produzir. Vamos ver? Aqui, ó. Ensino. Ensino. Então, o que, que ele precisa? De um ser para se reproduzir, para produzir, ok? Então, ele precisa, se tem um ensino, precisa de um, vamos lá, vocês sabem, de um professor. Ele precisa de um professor para se concretizar, ok? Calor. O calor vem da onde? Do sol. Então, ele se origina do sol. Ele precisa de um ser para se concretizar. Por exemplo, ternura é uma coisa que você não pega, você sente. Ternura no seu coração, né? Outro exemplo, misericórdia. Que nem eu falei, você não pega misericórdia, você sente, você passa misericórdia, você pede a misericórdia. Imaginação. Eu imagino, por exemplo, uma parábola. Eu imagino um conto de fada, Sítio do Pica-Pau Amarelo, imagino, nossa, né? Sítio do Pica-Pau, os Três Porquinhos, o Lobo Mau, aí você vai imaginando os Três Porquinhos na floresta, né? Então é uma imaginação. Chegada ao pódio, fez uma corrida e chegou ao pódio, né? Então imagino, né? Ou eu posso viver também, né? Esse é o substantivo abstrato, né? Falamos do substantivo concreto, do próprio e do comum. Agora esse é o abstrato. Eu trouxe alguns exemplos, que nem eu falei do substantivo comum e o próprio, trouxe alguns exemplos para vocês também, para vocês observarem. Ó, substantivo comum, mulher, né? Ele é comum. Cachorro, oceano, cidade, escritora, papa, cantor e atriz. Nesse mesmo segmento, o substantivo próprio, vocês observam que ele está em letra maiúscula, né? Exemplo aqui, ó. O nome Juliana poderia ser Miguel, Rafael, Kátia, aí por diante. Cachorro podia ser o Rex, é o Rex. Bob, Dudu. Então, a pessoa que vai ver, mas ele tem que estar em letra maiúscula, ok? Aqui, o oceano. Vocês viram que o substantivo comum, letra minúscula. Substantivo próprio, letra maiúscula. Oceano, Atlântico, Índico, Pacífico, né? Escritora, ou escritor, poderia ser vários. Jean Piaget, vários. Mas tem que ser com letra maiúscula, ok? O Papa Francisco, vocês observam a letra maiúscula. Cantor, Fábio Júnior,
Roberto Carlos, né? E vários outros. Você poderia falar, mas com letra maiúscula. Atriz, Glória Pires, Fernanda Montenegro. Então, vocês entenderam, né? Substantivo comum, letra minúscula. São palavras que você vê no dia a dia, que a gente tem no dia a dia, ok? Substantivo próprio é letra maiúscula, ok, pessoal? Letra maiúscula, o substantivo próprio, que ele tem sua propriedade, então ele é da pessoa ou de alguma coisa que se relaciona. Então, vocês observaram, substantivo próprio é letra maiúscula. Substantivo comum, letra minúscula, ok? Vamos lá? Para outro substantivo. Vamos para o substantivo primitivo e derivado. Substantivo primitivo, ó, por exemplo, pedra e o derivado, ó. Pedra, derivado é pedreiro. Lago, alagamento. Flor, floricultura. Amor, amoroso. Vamos ver mais palavras. Fome, esfomeado. Céu, celeste. Ok? Então, primitivo, ó, são palavras aqui, ó. Se fosse aqui outra palavra, que nem eu falei, pedra, né? Pedreiro. Se fosse que nem outra palavra aqui, lago, alagamento, flor, floricultura. Então, o primitivo, ó, ele vai ser original do derivado. Vai dar, né, originalidade a ele, ok? Esse é o substantivo primitivo e derivado. Vamos lá para o outro substantivo simples. Esse é o simples. Substantivo simples possui apenas um radical, isto é, apenas um elemento formador da palavra. Esse é o simples. Exemplo: xícara, povo, pessoa, tédio, santa. Então, ele se origina o quê? Da palavra, é o formador. Entendeu? Esse é um simples. Vamos ver o composto? Aqui embaixo, ó. Substantivo composto possui mais de um radical comunente.